Seja bem-vindo a esta aula, dando continuidade ao nosso estudo na série Java Essencial, nesse curso, nessa playlist que eu estou criando para te ajudar aí nos estudos em Java. Se você está começando, se você é iniciante e precisa aprender Java, então essa playlist está sendo feita para você. Tá? Ela vai do início, desde o zero até o fim mesmo, até o avançado. Tá? É lógico que não tem como ensinar tudo de Java, porque a gente ficaria muitos anos estudando. Mas aquilo que é essencial, aquilo que é imprescindível, aquilo que você precisa saber, eu vou me esforçar para passar para você nessa playlist. Tá joia? Para você ter um bom começo em Java. Então, continuando, vamos agora estudar um pouquinho mais sobre os tipos básicos do Java. Nós vamos ampliar um pouquinho o nosso estudo sobre os tipos primitivos, ou o que nós chamamos de tipos básicos do Java. Então vamos lá, vou fechar aqui o nosso exemplo. Tá? Nós temos aqui aula 1, eu vou até renomear esse pacote, eu vou fazer vou renomear ele, e vou colocar assim. Nesse pacote nós concluímos o estudo dos operadores aritméticos, métodos, tá? Então eu vou colocar aqui como a parte de calc, certo? Então nós fizemos um trabalho de cálculos básicos, operações aritméticas com métodos dentro desse estudo até o momento. Então eu vou renomear esse pacote como sendo calc. Então tá ali. Eu vou criar um novo pacote agora, tá? Um novo pacote, onde nós vamos estudar aqui os tipos, vou chamar aqui ó, types, ou primitivos. Primitivos, tá? Então vou colocar aqui ó, tipos, porque nós vamos poder estudar um pouquinho mais do que apenas os primitivos. Tá? Então o que vem a ser um tipo primitivo? Primeiro eu vou criar novamente uma classe. Tá? Perceba que esse pacote nós vamos fazer um outro estudo. Então eu vou criar aqui uma outra classe principal. Uma outra classe principal. E aqui já vou marcar a opção Public Static Void Main. Aí você vai perguntar, mas professor, eu posso ter duas main program? Na verdade, se nós estivéssemos criando um software, fazendo um software desse projeto, o ideal seria que nós tivéssemos apenas um main. Tá? Mas é possível você configurar, ainda no projeto, qual é o main principal de todos os mains que você tem no seu projeto. Tá? Então você pode ter mais de uma chave de ignição no seu projeto, mas você só vai usar uma. Tá? Então elas não vão se misturar. Então o que eu quero dizer para você é que se você tiver um main em outro pacote, e tiver um main no pacote types, por exemplo, ao rodarmos o programa, ele vai rodar aquele que está selecionado. Tá certo? Então eu vou criar o main só por uma questão didática. Tá? Normalmente nós temos apenas um main só, mas perceba que se eu vier aqui no main program e ficar carregando ele, enchendo ele de informação para ensinar o curso inteiro para você, vai ficar muito carregado. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse main quietinho no seu canto, tá? Vou encerrar, ou seja, vou até minimizar, mas não quer dizer que ele deixou de existir. Eu apenas minimizei, escondi ele aqui e vamos trabalhar com esse outro pacote agora. Então faz de conta que este main é o nosso primeiro main, é o nosso único main, tá certo? E ele vai ter o Public Static Void Main. E o compilador não vai confundir porque nós vamos mandar rodar com esse main selecionado. Aquele que tiver aberto e nós mandarmos rodar é o que vai funcionar, que nesse caso não faz nada. Tá? Então vamos fazer alguns estudos aqui dentro desse main mesmo a respeito dos tipos básicos, os tipos básicos primitivos que nós chamamos. Tá? Então, primeiro, antes de tudo, vamos estudar o tipo Boolean. O tipo Boolean. Então, o que vem a ser o tipo Boolean? Por exemplo, vou colocar aqui uma variável A, tipo Boolean. O tipo Boolean ele pode receber apenas valores booleanos ou valores lógicos, ou seja, ele só pode armazenar verdadeiro ou falso. Tá? Então, o tipo Boolean é um tipo que nós não conhecíamos. Nós só conhecíamos o tipo inteiro. E o tipo o único, na verdade, que nós conhecemos até agora foi o inteiro. Tá? Agora, o Boolean é um outro tipo. Então, ele está relacionado à lógica de Boolean. Inclusive, depois você pode até procurar a respeito da origem do nome, né? George Boole, tá? Tá relacionado muito à lógica, esse tipo, tá? Ou seja, quando você fala de lógica, nós sempre vamos armazenar valores verdadeiros ou falsos. Tá? Então, por exemplo, o objeto está ativo,
Só pode ser true ou false, verdadeiro ou falso. Tá? A pressão está alta, true ou false. A pessoa é alta, true ou false. A pessoa é baixa, true ou false. A pessoa é obesa, true ou false. Certo? Então, o valor booleano está relacionado a esse valor lógico, que só pode ter valores true ou false. Então, nós temos aqui o false, nós chamamos esse valor que nós estamos atribuindo à variável A, nós chamamos isso aqui de literal. Tá? Então, false é um literal, tá? É uma constante. É uma constante que nós estamos atribuindo a uma variável. Nós poderíamos ter uma outra variável, boolean, B, que recebe o valor true. Perceba, as duas variáveis, elas são do tipo boolean, ou seja, elas só podem receber true ou false. Perceba que se eu declarar aqui uma outra variável, boolean, C, recebendo, por exemplo, 10, nós não podemos fazer isso. O compilador vai brigar com a gente. Ele vai dizer, ó, não posso converter de inteiro para booleano. Porque o que nós estamos tentando adicionar, esse número 10 é uma constante inteira. Então eu não posso pegar um número 10 e colocar dentro de uma variável do tipo boolean. São incompatíveis. Tá? Então quando você vê essa mensagem, que o tipo não pode ser convertido, olha só, não podemos converter do tipo int para boolean, então quer dizer que está tendo incompatibilidade entre o literal, ou seja, a constante que você quer atribuir, com o tipo da variável. Isso tem que ficar muito bem claro para você. Tá joia? Então vamos lá. Então o boolean. Tá? O tipo boolean serve para armazenar valor true ou false. Além do tipo boolean, nós temos aqui o tipo char. Esse tipo char, ele serve para armazenar apenas um caractere. Tá? Apenas um caractere. Vou colocar aqui um char, que vai ser, por exemplo, para representar, por exemplo, o sexo. Tá? Então, por exemplo, colocamos aqui, esta variável vai representar o sexo, tá? Que pode ser masculino ou feminino. Tá? Então, eu posso colocar aqui M ou F. Na verdade, eu posso colocar qualquer letra, eu posso colocar, na verdade, qualquer caractere. Mas vamos supor que você queira um tipo de dado que vai armazenar apenas um caractere. Então, perceba que nós temos aqui esse caractere entre apóstrofo. Tá? Então, o apóstrofo é muito utilizado para guardar, para representar o literal do tipo char. Tá certo? Você não pode chegar aqui e colocar entre aspas uma letra qualquer, por exemplo, masculino. Não posso colocar entre aspas. E também não posso simplesmente deixar sem nada, como M. É como se eu estivesse tentando atribuir uma variável dentro da outra, mas não existe o M. Tá? Então, nesse caso, nós queremos representar o M como sendo um caractere. Dá o espaço. Aqui. Pronto, um caractere apenas. Tá? Então, este um caractere, ele vai ser armazenado dentro de uma variável do tipo char. Tá, ok? Então, essa variável do tipo char, ela ocupa um espaço de 16 bits. Tá? Então, em um outro momento, em um outro estudo, nós podemos estudar a respeito dos bits. Tá, okay? E é muito interessante entender como funcionam os bits, não para esse momento agora, a nível profundo, mas ter uma ideia. Tá? Então você entenda assim, que em 16 bits eu posso guardar um número, um dado do tipo caractere. Para você entender um pouquinho melhor, eu peguei na internet aqui uma tabela, tá? Uma tabela de conversão de caracteres para a escala numérica em binário, em decimal, octal e hexadecimal. Tá? Então, o que você tem que entender para esse momento é o seguinte. A letra A, por exemplo. A letra A é um caractere, certo? Esse caractere ele tem a sua representação numérica. Por exemplo, a sua representação numérica em binário é exatamente essa sequência de zeros e 1 aqui. Tá? Aqui nós temos uma sequência binária de 8 bits. Então perceba, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas nós podemos representar isso aqui em 16 bits. Nós podemos ter uma escala maior. Tá? Então, o que nós estamos querendo dizer aqui é que o bit, ele nada mais é do que esse espaço, né, que ele vai estar ocupando. Tá? É o espaço que ele vai estar ocupando. Então perceba aqui no nosso curso, nós estamos falando
16 bits, então quer dizer que eu posso colocar um caractere aqui e ele pode ocupar até 16 bits de espaço na memória, tá certo? Ou seja, eu posso colocar um dado que eu consiga escrever ele com 16 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deixa eu apagar esses dois aqui. Tá? Então eu posso escrever um número aqui que eu consiga representar com essa sequência de 16 bits. Tá certo? Então este é o espaço que nós vamos guardar na memória utilizando um char. Tá? Então vamos lá, só para você ter essa ideia, tá? Do que vem a ser esse espaço em bits aqui na memória. Então beleza. Além disso, no char nós podemos colocar qualquer caractere. Por exemplo, nós podemos colocar um alfanumérico, um arroba. Tá? Nesse caso aqui no sexo, normalmente nós vamos colocar M ou F. Tá? Mas podemos colocar aqui, por exemplo, vou chamar aqui de CH, de char, qualquer caractere que esteja naquela tabela. Ou seja, eu posso colocar aqui letras, eu posso colocar inclusive números. Olha só, eu posso colocar um número, mas esse número ele está como um texto, tá? Ele está como um caractere. Por exemplo, é diferente você trabalhar com um tipo inteiro, olha só, int n igual a 1. É diferente você armazenar o número 1 nessa forma e dessa forma. Na verdade, ele ainda continua representando apenas um caractere. Agora, desse jeito, você está representando um caractere apto a realizar operações aritméticas. Essa que é a diferença. Aqui você quer apenas guardar o dado. Você quer só representar, armazenar o número 1 dentro da variável. Aqui não, aqui você está armazenando o número 1, mas não como letra, não como um caractere genérico, mas como um número que pode ser calculado, que pode realizar uma operação aritmética. Depois nós vamos entender a diferença disso melhor. Tá? Então, assim, nós temos o caractere que pode guardar um número, pode guardar um símbolo, pode guardar um caractere especial, qualquer, tá? E inclusive qualquer letras do alfabeto. Agora você não pode guardar isso aqui. Nós temos dois caracteres, perceba. Então nós temos aqui invalid caractere constante, ou seja, é uma constante inválida. Constante é o que vem do lado direito, isso aqui é uma constante. O F sempre será F, por isso ele é tratado como uma constante. Tá? O M sempre será M, ele não muda. Agora, essa constante será guardada dentro de um recipiente, dentro de uma variável. Tá? Beleza, além disso, nós temos aqui, além do char, nós temos o tipo byte, por exemplo, byte. O tipo byte, ele permite nós armazenarmos, vamos colocar aqui, vamos chamar de BY aqui, byte. Vamos colocar aqui um N, N1, um número qualquer, por exemplo. Na verdade, ele fala assim, eu espero um byte, né? Então, nesse caso, o byte ele tem que ser numérico, ele é um inteiro nesse caso. Se eu tentar colocar aqui, por exemplo, entre aspas, a constante, o que ele faz? Ele aceita. Por quê? Porque nós temos apenas um espaço. E se eu tentar colocar uma letra, por exemplo, ele vai aceitar? Ele vai aceitar, porque a gente ainda está trabalhando com um byte. Essa letra R, ela também é um número. Tá? Por exemplo, se eu tentar imprimir ciso o N1, o que nós teremos como resposta? Um número. Mas o número, eu armazenei uma letra, eu armazenei a letra R, mas mesmo assim ele imprimiu o número? É verdade, ele imprimiu o número. Vamos dar uma olhadinha aqui na letra R. Será que nós temos aqui R? Vamos verificar aqui na tabela onde que está o R. Eu achei, está aqui o R na tabelinha. Então perceba que o R, ele tem a sua representação, em número decimal, tá vendo? Decimal. Então em decimal, esse R, ele é representado por um número, 114. Então quando nós estamos trabalhando com o tipo byte, tá, o que ele faz? Ele até permite você colocar um caractere atribuído a ele. Só que ao invés de ele armazenar o próprio caractere em si, ele vai armazenar a sua representação decimal, porque byte é um tipo inteiro, tá? Ele guarda um inteiro. Já diferente aqui no char, por exemplo, se eu mandar imprimir aqui em cima o char e falar para ele imprimir o CH, o que você espera que ele imprima é a constante F, tá? A constante F. Então vamos pedir para rodar. Então, no de cima, ele imprimiu a constante F, e no de baixo, ele não imprimiu a constante R, mas ele imprimiu
o quê? O seu decimal correspondente. Tá? Então entenda isso, porque o tipo byte ele serve para armazenar um inteiro. E agora nós temos o short, tá? Só lembrando aqui em cima que o byte ele tem aí, ocupa um espaço de 8 bits, ele consegue representar em 8 bits o seu dado, ou seja, não precisa mais do que isso para representar o número, né? O número em sua representação de caracteres. Tá? Ou seja, se você quiser guardar um número que ocupa um espaço de 8 bits, então você utiliza o byte. Eu só vou colocar em comentário aqui o short para falar uma última coisa que é relevante, extremamente importante aqui no byte. Tá? Por exemplo, nós falamos aqui que ele é 8 bits, né? Então, eu posso guardar um número, por exemplo, número 10. Eu consigo representar o número 10 em 8 bits? Eu consigo sim, em 8 bits é possível colocar o número 10. Tá? É possível guardar o número 100? É possível. Tá? Só que nós temos um limite de números que nós conseguimos representar em 8 bits junto com o sinal, tá? Entre positivos e negativos. Então, neste caso, 8 bits nós vamos conseguir representar até o número menos 127, menos 128 até o mais 127. Então, se eu quiser guardar um número nesse intervalo, eu posso utilizar o byte. E se eu quiser colocar aqui o 128, então perceba que nós já temos um problema do compilador. Ele fala, o 128 ele não pode ser convertido para byte. Ele já está tratando esse número como sendo um inteiro. E ele não cabe ali dentro. Tá? Então eu posso colocar até o 127, porque inclui o zero. Tá? É como se fosse 128 negativos e 128 positivos. Tá? Só que ele está incluindo o zero como o positivo. Tá? Então, beleza. Então se eu quiser colocar aqui, ó, menos 129, ele cabe? Não cabe. Menos 128, cabe? Cabe. Até 127 positivo. Tá joia? Então isso é uma coisa importante de você entender. Tá? Agora, como faz para saber se esse 127, com quantos bits eu preciso para representar o 127? Aí você vai precisar entender como que faz a conversão de um número decimal em número binário para que a gente possa entender. Não é o objetivo desse vídeo. Tá? O objetivo desse vídeo é apresentar para você os tipos de dados e os seus literais, a forma de representar esses tipos. Por exemplo, esse aqui é um literal. Tá? Esse 127 é uma constante literal. Tá certo? Mas nós podemos fazer um outro vídeo para explicar sobre os binários. Tá certo? Que não é o foco desse vídeo. Então, continuando, o short seria o próximo inteiro a ser representado. Então, nós podemos colocar aqui o número 2. Tá? Agora, quantos caracteres eu posso colocar dentro do short? Será que eu posso também colocar um caractere alfanumérico dentro do short? Perceba que ele aceita. Eu coloquei aqui um caractere qualquer. Né? Se eu tentar imprimir esse caractere, N2, vamos ver o que sai na tela. A letra A, olha só, 127. Então nós temos aqui o F, 3 system out. O primeiro system out imprime o F, que é a própria constante, certo? A letra F. No próximo, nós representamos aqui, guardamos o 127, ele mostrou o próprio 127, certo? Que é a própria constante. E no último, no short, nós colocamos o A e ele mostrou pra gente o 97. Então, se nós voltarmos na nossa tabelinha, então perceba que o A, olha só, a letra A realmente ela é representada de forma decimal pelo número 97. Então, no computador, tudo é números. Tá? Então, aqui nós temos a sua representação binária e a sua representação em decimal. Tá joia, então tá ali, vamos para o próximo. Mas nós também podemos colocar no short N3 igual a 10. E pedimos aqui para mostrar. N3. Beleza. Vamos imprimir. Nós temos aqui o 10. Tá certo? Quantos bits cabe em um short? Já o short ele cabe um pouco mais. Tá? Então ele cabe o dobro do byte. Então, se você quiser representar uma escala maior de números inteiros, nós já vamos trabalhar com 16 bits. O próximo número agora, seguindo a mesma lógica, vai ser o número, o tipo int. Né? Que todos, na verdade, são números inteiros. O tipo int. Então, vou colocar aqui número 4, vou colocar aqui 1000, por exemplo. Tá? Então, o tipo int, seguindo a mesma lógica, vou pôr um comentário aqui na frente, ele segue 32 bits. Tá?
Vou até colocar o S aqui, ó, bits. Corrigindo, 32 bits. Então, 32 bits, ele varia de menos 2 elevado a uma potência 31. Tá? Esse é um número muito grande, 2 elevado à potência 31, até 2 elevado à potência 31 menos 1. Por quê? Porque o número 2 elevado à potência 31 é um número muito grande, porém eu tenho que excluir, tirar 1 dessa potência, porque é o zero. Nós utilizamos o zero. Tá? Então nós temos aqui todos os negativos, imagina um número bem grande negativo e um número bem grande positivo, menos 1, porque nós consideramos o zero nesse intervalo aqui. Tá? E o long é o dobro do int, ou seja, vou colocar um número grande aqui e colocar a letra L no final. Esse L que representa aí um long. Então, toda vez que você for atribuir uma constante representando um número long, você acrescenta o caractere L na sequência para fazer essa diferença. Tá certo? Então, aqui nós temos 64 bits. Ou seja, um número muito, muito, muito grande. Tá? Então, ele varia de menos 2 elevado a 63, perceba que aumentou bastante, tá? Até o 2 elevado a 63 menos 1. Tá? Então, essa é a escala aí do long. Então, com isso, nós entendemos os tipos inteiros, o booleano e o caractere. Agora só vai faltar os números fracionários, tá? Ou os números com ponto flutuante. Tá? Então, os números fracionários ou os números de ponto flutuante, eles servem para representar uma fração. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui ó, float n5, o próximo número aqui. Então, esse float eu posso representar um número fracionário, por exemplo, 10.5 e a letra F na frente. Tá? Isso aqui faz o quê? Opa, 5 não, já tinha um 5 aqui. Vou colocar 6. Isso faz com que esse literal, esse número com esse F na frente, seja entendido como uma fração do tipo float. Tá? Então o float ele é de 32 bits. Tá? Então ele representa um número com fração de 32 bits. Tá? E o número double, ele representa uma fração também, porém de 64 bits. Então, vamos colocar aqui 64 bits. Tá? Opa, double, eu errei aqui. Pronto. 64 bits. Tá? Então, basicamente, a diferença entre os dois é o quê? É a sua capacidade de armazenamento. Tá? É o seu intervalo. Então, o número de 32 bits e o número de 64 bits com fração. Tá? Então, toda vez que você quiser representar números fracionários, ou você vai usar o float ou vai usar o double. Não é muito recomendado você trabalhar com moeda. Se você quiser trabalhar com moeda, então você não utiliza double nem float. Aí já existe um outro tipo, nós vamos estudar posteriormente, que é o big decimal. Tá? Que trabalha com números mais exatos para moeda. Tá? Então aqui fica essa dica, o estudo sobre float, sobre int, sobre byte, char, boolean. Esses são os tipos primitivos do Java, são os tipos básicos do Java. Tá? Só fazendo um último adendo aqui, perceba que o literal do double ele não tem letrinha, mas eu posso colocar um D. Se você não coloca, se você apenas coloca uma constante, que é um número fracionário, por padrão ele já é reconhecido como um double. Mas você pode também colocar aqui um D. Tá? Depois, na próxima aula, a gente vai estudar sobre conversões, sobre casting, e nós vamos entender um pouquinho mais como trabalha com esses tipos. Tá? Nessa aula foi só uma apresentação, eu queria que você conhecesse os tipos primitivos, né? e os seus intervalos e o espaço, sua capacidade de armazenamento, e depois nós vamos trabalhar um pouco mais com esses números e com esses dados. E tem outros tipos que nós vamos estudar, tá? Que não são os primitivos, mas que trabalham junto com os primitivos. Tá joia? Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Agradeço por você ter assistido esse vídeo e continue com a nossa série no Java Essencial. Um grande abraço.